Fala galera, bem-vindos a mais um Caim Já Responde. Meu nome é Gabriel Salles e hoje vamos ver um pouco sobre convergência absoluta e teste da razão. Na convergência absoluta, a gente vai ter que uma série de AN, ela será absolutamente convergente se um módulo dessa série for convergente. Ou seja, a gente tem uma série AN, se a gente faz o somatório do módulo dessa série ela for convergente. Então a gente tem que essa série é absolutamente convergente, né? É importante a gente entender que essa volta, né? Se uma série AN ela é convergente, não significa necessariamente que essa série em módulo ela vai ser também convergente. Mas o contrário é válido, né? Se uma série em módulo ela converge, então significa que a série sem o módulo ela também converge. E aí, para a gente fazer esse teste de maneira mais fácil, a gente vai ter aqui o teste da razão, né? No teste da razão, a gente vai ter uma série AN, e aí a gente vai fazer o limite do módulo de AN mais 1 sobre AN. E aí, se esse limite for igual a um valor lá, um valor qualquer, né? E ele for um valor menor do que 1, então a gente vai ter que a nossa série ela é absolutamente convergente. Mas se a gente faz esse limite, né, e ele dá um valor qualquer maior do que 1, então a gente tem que essa série ela é divergente. E se a gente por acaso fizer esse limite e ele der um valor exatamente igual a 1, a gente vai ter que o nosso teste ele é inconclusivo, beleza? Então, vamos lá fazer alguns exemplos. O primeiro exemplo, a gente tem aqui o somatório de n indo de 1 até infinito, de n ao quadrado dividido por 2 elevado a n, certo? E aí, se a gente faz aqui, né, pelo nosso teste da razão, ele diz o que? Que a gente tem que fazer o limite quando n tender ao infinito do módulo de AN mais 1 sobre AN, certo? Então, isso a gente vai ter o que aqui? O limite quando n tende ao infinito do módulo de AN mais 1. Nesse caso vai ser o que? Onde tem n a gente substitui por n mais 1, né? n mais 1 ao quadrado dividido por 2n mais 1. E aqui embaixo vai continuar normal, né? N ao quadrado dividido por 2n. Se a gente organizar tudo isso aí de uma forma melhor, a gente vai ter o seguinte, né? A gente pode escrever isso aqui como, já abrindo aqui, né? A gente vai ter o quadrado do primeiro, mais 2 vezes primeiro para segundo, quadrado do segundo, dividido por 2n mais 1, a gente pode escrever como sendo 2n vezes 2, certo? E isso aqui multiplica pelo inverso desse termo, né? Ou seja, 2n dividido por n ao quadrado. Pronto. Se a gente ver aqui, a gente pode cancelar, né, 2n com 2n e a gente fica com esse restante aqui. Como n é um valor que está indo sempre positivo, né? Então, quando a gente fizer um módulo disso, vai dar um valor positivo. Então, a gente só basta tirar do módulo aqui, né? E aí a gente vai ter o quê? N ao quadrado mais 2n mais 1 dividido por 2. Certinho? Quer dizer, 2n ao quadrado, né? Que aqui ainda ficou 2n ao quadrado. Pronto. Se a gente aplicasse o limite aqui, a gente estaria infinito sobre infinito. Então, a gente aplica L'Hopital. Se a gente aplica L'Hopital aqui, aí a gente vai ter o limite, quando n tende ao infinito, de 2n mais 2, aqui embaixo, 4n. Se a gente aplicar o limite aqui, de novo vai dar infinito sobre infinito. Então, a gente, novamente, pode aplicar o L'Hopital aqui. E aí a gente vai ter... Então, nesse caso, a gente vai ter aqui, justamente, resultado 2 quartos, que é a mesma coisa que 0,5, certo? Então, como esse valor é um valor que é menor do que 1,
Então, pelo teste da razão, a gente tem que essa é uma série absolutamente convergente, certo? Nesse próximo exemplo, a gente tem um somatório de 1 indo até infinito, de menos 2 elevado a n dividido por n ao quadrado. Se a gente aplica aqui o teste da razão, a gente vai ter então que o limite, quando n tende a infinito, do módulo de a n mais 1, né, sobre a n, que aí no caso vai ser aqui menos 2 elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 ao quadrado, isso tudo dividido por menos 2 elevado a n dividido por n ao quadrado, certo? Se a gente organiza aqui, a gente vai ter o quê? O limite, quando n tende a infinito, do módulo de menos 2 elevado a n, né? E aqui a gente seria menos 2 elevado a n vezes menos 2 dividido por, né, aqui, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o dobro do segundo, vezes o inverso do outro, né? Que vai ser o que? N ao quadrado menos 2 elevado a n, certo? Pronto. Então, se a gente pode cortar aqui, menos 2 elevado a n, e como n é um valor que é sempre positivo, né, ele está indo de 1 até o infinito, então a gente pode tirar do módulo, né, e aqui 2, menos 2 é uma constante, então o módulo de menos 2 é 2, então a gente fica com o limite, quando n tende a infinito, de 2n ao quadrado dividido por n ao quadrado mais 2n mais 1. Bom, de novo a gente tem aqui infinito sobre infinito, então aplica o L'Hopital, aí a gente vai ter agora 4n dividido por 2n mais 2. Novamente a gente tem infinito por infinito, se a gente aplica aqui o L'Hopital novamente, a gente vai ter o limite, quando n tende a infinito, de 4 dividido por 2, que vai ser igual a 2. Como 2 é um valor maior do que 1, então pelo teste da razão, a gente tem que essa série ela diverge, certo? Esse último exemplo aqui a gente tem um somatório que vai de 1 até infinito, de 1 sobre 2n fatorial. Então, se a gente aplicar o teste da razão aqui, a gente vai ter o limite, quando n tende a infinito, de 1 dividido por 2n mais 1 fatorial, dividido por 1 sobre 2n fatorial, certo? Se a gente dar uma organizada nisso, a gente vai ficar com o limite de n tendendo a infinito do módulo de 1 dividido por 2n mais 2 fatorial vezes 2n fatorial, certo? A gente pode escrever 2n mais 2 fatorial como sendo 2n mais 2 vezes 2n mais 1 vezes 2n fatorial, né? E aí a gente pode cortar o 2n fatorial. Então vamos lá fazer isso. Aí a gente tem aqui 2n mais 2 vezes 2n mais 1
vezes 2n fatorial. E aí vezes 2n fatorial, né? Com isso, a gente pode cortar aqui 2n fatorial com 2n fatorial. Então, a gente vai ficar com o limite, quando n tende ao infinito, de 1 dividido por 2n mais 2 vezes 2n mais 1. Né? Só que como n é um valor que está positivo, né, a gente pode retirar do módulo. Então, e aí nesse caso a gente vai ter que, se a gente aplicar o limite, a gente vai ter 1, aqui vai para infinito, aqui vai para infinito, infinito vezes infinito, né, dá infinito, então vai ficar 1 sobre infinito, que é 0. Então aqui a gente vai ter que esse resultado aqui é 0. E como 0 é um valor menor do que 1, a nossa série, pelo teste da razão, é absolutamente convergente. Certinho? É isso, galera. Valeu e vejo vocês no próximo KG Responde.